Milionário investe 2 milhões de dólares por ano, ou seja, mais de 10 milhões de reais, tentando reverter o envelhecimento. Ele quer, tendo mais de 40 e poucos anos, voltar a ter a idade biológica de um jovem de 18 anos. Será que ele consegue? Quais são os melhores mecanismos anti-envelhecimento, anti-aging? Você quer entender a ciência da juventude? A ciência que pode nos levar à vida não eterna, mas a vida muito longa, aumentar nosso lifespan and health span, nosso tempo de vida e o tempo de vida útil. Então fica aí e vamos aprender mais sobre o Brian Johnson, o milionário que tenta investir, que vive o estilo de vida anti-aging. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico, que adora trazer para você o que há de mais recente na literatura médica científica, sem ideologia, sem achismo, só o que está cientificamente publicado. Então, o Brian Johnson ficou muito famoso recentemente por divulgar que ele estava gastando mais de 2 milhões de dólares ao ano para tentar parar o envelhecimento e fazer toda uma mensuração disso a nível científico para mostrar que ele está conseguindo, né? Então ele tem canal hoje em dia no YouTube, ele aparece nas mídias sociais, etc, em podcasts, falando sobre o que ele está fazendo. Na verdade, ele tem 45 anos e quer voltar a ter 18. Ele mostra através do site dele, nos vídeos, etc, análises bioquímicas e genéticas que ele está revertendo o genoma, revertendo a sua epigenética, que a gente chama de relógios Horvath. Os Horvath Clock conseguem analisar as marcações dentro das células, dentro de cada órgão, para indicar a idade biológica, porque muita gente não entende, mas eu posso ter 40 anos com as minhas células sendo iguais às de uma pessoa de 20 anos. Então, idade cronológica, ou seja, quantos anos eu tenho, quantas rotações da Terra em volta do Sol eu tenho desde que eu nasci, é diferente da minha idade biológica. Isso é muito determinado pelo meu estilo de vida. Muita gente, por exemplo, fala que eu aparento mais jovem do que eu tenho, né? Estou indo para os meus 40 em breve e eu acredito que sim, eu consigo parar minha idade biológica e desacelerar demasiadamente e até mesmo reverter o relógio do envelhecimento. Mas fica até o final que eu vou te mostrar os dados científicos e fazer um react, né? Reagir a essa tentativa de anti-envelhecimento do Brian Johnson. Mas ele tem 30 médicos seguindo ele come uma dieta de 2.000 calorias, toma inúmeros suplementos, os vegetais são todos cozidos no vapor e sem sal, e ele mostra que ele já reduziu a idade biológica dele em 5 anos ou mais, podendo chegar até 18 anos revertido, dependendo do órgão. Então ele começa o dia dele fazendo cromoterapia, né? Ou seja, se expondo a cores, como você pode ver aí na foto, mas a gente tem muitos artigos científicos, como eu já mostrei aqui no canal e vou mostrar em mais, que a melhor cromoterapia até hoje cientificamente comprovada é o convívio com a natureza, ou seja, olhar as paisagens da natureza e as cores dela influenciam várias questões biológicas, né? Ou seja, melhorias psicológicas, melhorias até neurológicas. Então, assim, é muito importante a cromoterapia da natureza. Eu nunca vi artigo científico mostrando essa cromoterapia que ele faz diariamente, mas eu questionaria por alguns outros fatores. Mas vamos lá. Então, ele começa o dia dele tomando um gigante verde, que ele chama. Então, ele começa o dia dele com um gigante verde, esse drink aqui, com um monte de coisa, na verdade, que é água misturada com espermidina, ou seja, um fitonutriente que tem em muitas das plantas, só que hoje em dia é vendido por 100 libras um pacotinho, ou seja, que é um nutriente anti-envelhecimento. Mas por que não comer o nutriente fresco, né? Tem que suplementar. Aí clorela, complexo de aminoácidos, creatina, manganês, colágenos de peptídeo, flavonoide do cacau, canela do Ceilão, mas apenas 34 comprimidos de suplementos ao acordar, pelo que eu entendi, até 104 suplementos ao dia. E ainda mais, ele pelo que eu vi também, ele usa vários cremes para a pele. E eu vou comentar sobre a suplementação no final do vídeo, então fica até aí para entender mais sobre a minha crítica. Mas esses cremes para a pele, sugiro você assistir aqui, eu vou botar na descrição e nos cards, um vídeo sobre os xenobióticos, ou seja, esses petroquímicos que a gente passa na pele, como até mesmo o protetor solar, tem substâncias que são famosas por ter atividade cancerígena,
neurotóxica, imunotóxica e até mesmo reprotóxica, ou seja, tóxica ao sistema reprodutor. Então eu questiono esse uso de cremes na pele, porque é como o Ayurveda sugeria, que você não pode comer, não passe na sua pele, porque obviamente vai ser absorvido por vias transdérmicas e obviamente causar prejuízo. Então, olha a lista de suplementos e hormônios que ele utiliza, né? Ele usa ashwagandha, complexo de vitamina B, suplemento de brócolis, os flavonoides do cacau, vitamina D, vitamina E, EPA, né, que é um tipo de ômega 3, iodo, licopeno, lisina, metformina, NAD+, NAC, são vários suplementos pró-longevidade. Metformina, por exemplo, é um remédio para diabéticos, que na verdade foi correlacionado ao aumento da longevidade, mas isso num artigo, 2 artigos, assim, é muito inconclusivo ainda. E a gente já viu que tomar metformina aumenta a incidência de teratogenia do feto. Ou seja, se o pai, por exemplo, toma metformina, o filho dele pode nascer com malformações. Então, o que acontece com todos esses suplementos e tudo isso? Ainda não temos estudos a longo prazo. Ou seja, estudar uma coisa de alguns meses é muito diferente do que estudar anos ou décadas ou um tempo de vida, porque muito disso pode ter efeitos epigenéticos transgeracionais para quem me segue muito. E para quem já leu o meu livro Veganismo para Mães, Pais e Bebês, eu sugiro fortemente a leitura para entender o que esses xenobióticos, esses petroquímicos podem fazer, como os cremes, por exemplo, podem fazer até mesmo para a próxima geração. É uma coisa terrível. Então, se você quer a minha ajuda como nutricionista clínico, sugiro fortemente a leitura do Veganismo para Mães, Pais e Bebês, apesar de ser uma para nutrição materna infantil, lida com toxinas ambientais, suplementação, vários outros fatores legais e tem outros 9 livros já publicados. Eu presto atendimento nutricional presencial online, tem nossos 6 cursos online, nossos retiros presenciais aqui comigo. E se você ainda não conheceu o canal, comece a se inscrever no canal, apertando o sininho para receber nossas atualizações, comentando o que você acha dessa rotina e se você gastaria 2 milhões de dólares por mês se você tivesse, compartilhando o vídeo e dando um like para o YouTube entender que você gostou e te mostrar mais do nosso conteúdo. Então, vitamina E, por exemplo, vitamina C, são suplementos que têm dados científicos sugerindo aumento de morbimortalidade por todas as causas, de sim causar prejuízos, tá? Então não é tão simples assim quanto sair suplementando e, por exemplo, tomando metformina. Ele toma metformina mais uma quantidade para janta, por exemplo. Ácido hialurônico, é realmente uma quantidade muito grande de suplemento que aí antes de dormir ele ainda toma melatonina, 300 miligramas e ele ainda usa azeite de oliva extra virgem como suplemento, proteína da ervilha, chocolate preto, rapamicina, ou seja, literalmente a rapamicina inibe a via que nós chamamos de mTOR, ou seja, uma via de crescimento, né? A mTOR é o alvo mamífero da rapamicina. Quando a gente come muita proteína, a mTOR é suprarregulada. Quando a gente come pouca proteína, a mTOR é infrarregulada. Então ativar essa mTOR não é boa. Então esse remédio, rapamicina, é visto como um remédio anti-envelhecimento. Mas temos muito poucos dados em seres humanos e tem vários efeitos colaterais que devem ser levados em consideração. Então, assim, a melhor forma de inativar a mTOR, fica aí até o final que eu vou falar, mas já falei em outros vídeos sobre civilizações que vivem muito aqui no canal. Eu vou botar mais vídeos aqui na descrição sobre os Hunza, por exemplo, que chegam até mais de 100 anos saudáveis, né? Aí ele também toma testosterona, hormônio de crescimento e vitamina B12, né? Metilcobalamina. Então, assim, é uma lista muito grande de suplemento. E, primeiro de tudo, a gente tem que considerar, nós não sabemos dos efeitos desses suplementos a longo prazo. E o nutriente mais essencial, na minha humilde opinião, é a água. Tudo isso que ele está tomando é seco. Já foi desidratado, já perdeu o seu conteúdo de água. Então, a água é um excelente carreador de micronutrientes. Então você vai entender mais, eu já vou falar sobre a questão dos micronutrientes à frente. Então, outra coisa é, ele fica pálido mesmo, né? Você vai ver que o Brian Johnson, ele é muito branco, assim, parece um elfo do filme do Lord of the Rings, mas ele é muito pálido e obviamente é um exemplo dele não tomar sol. Que no final das contas será realmente que a vitamina D sintética, suplementada, tem o mesmo efeito anti-aging do que o sol? Vamos lá. A vitamina D, por exemplo, é um nutriente anti-aging para a pele, né?
porque ela melhora a hidratação da pele, fornece antioxidante e previne o envelhecimento prematuro da pele, pelos seus metabólitos ativos, né, como a vitamina D3 e o lumisterol. Então, tendo efeito fotoprotetor. Olha que engraçado, né? Porque a vitamina D tem efeito fotoprotetor e muita gente fala que a vitamina D, o sol é perigoso para o envelhecimento da pele, né? Mas se tem fotoprotetor e é anti-envelhecimento da pele, você fala, mas como assim? Não faz sentido, né? As indústrias de cremes e as indústrias de produtos anti-aging querendo falar mal da natureza, mas não dos cremes sintéticos delas, né? Porque elas te cobram R$1.000 num creme, enquanto a natureza está aí de graça, né? Ao invés de investir $2 milhões ao ano, eu vou te mostrar ao longo desse vídeo e nos meus outros vídeos que o estilo de vida higienista que eu proponho e que é de forma gratuita, e você pode vir aqui a um retiro aprender, que sai ao invés de $2 milhões, sai R$2.000 e poucos, é de graça. Você não precisa de todos os suplementos, mas fica aí que eu vou te explicar melhor. Então a vitamina D, aí, ó, até mesmo inibe o dano ao DNA, aumenta o reparo do DNA através de vários mecanismos para prevenir o envelhecimento prematuro da pele e a carcinogênese, né? O desenvolvimento do câncer. Mas olha lá, a vitamina D até mesmo influencia os telômeros, o envelhecimento celular e doenças correlacionadas à idade. Ou seja, se você tem menores níveis de vitamina D, você tem mais telômeros, né? Ou seja, até mexe com a telomerase, a enzima que recupera essa capa dos telômeros, que é um indício de envelhecimento, é um dos hallmarks of aging, como a gente chama. É um dos padrões de envelhecimento, né, para os cientistas de gerontologia. Então é muito importante ter vitamina D, então eu não concordo com o Brian Johnson ficando branquelo daquele jeito, né? Mas uma das coisas que ele mais ou menos acerta seria a dieta. Dieta baseada em plantas é uma coisa que a gente sabe que fornece restrição calórica e proteica, ou seja, vai aumentar a longevidade sim, por esses compostos bioativos e pela baixa quantidade de proteína e gordura. Entretanto, ele se gaba por comer mais de 30 quilos de vegetais por mês e eu acho isso realmente bom. Eu também como uma quantidade absurda, pelo menos 1 quilo de vegetal por dia. Mas olha o que o principal almoço dele é chamado de super veg, né? Seria lentilhas, brócolis, couve-flor, cogumelos, alho, gengibre, limão, cominho, vinagre de maçã, semente de hemp e uma colher de óleo de oliva, né? E ele tem também adicionado chocolate preto 100% e todos os vegetais são orgânicos, né? Então, literalmente o que eu comentaria? Ele tem muitos vegetais na dieta dele, mas é tudo no vapor e muitas oleaginosas e leguminosas também. Então, ele mesmo comentou aqui, ó, que o cozimento a baixa temperatura inibe a formação dos subprodutos da glicação avançada e dos aléus, né? Que são os AIDs e os aléus, que são os subprodutos da peroxidação avançada, ou seja, da oxidação das gorduras também. Então, o que a gente tem que entender? Isso são gerontotoxinas, tá? Então, ele está certo nesse ponto, que na verdade cozinhar o mínimo possível forma menos dessas toxinas do envelhecimento, que são correlacionadas à hemoglobina glicada, glicação e vários fatores, até mesmo prejuízo no colágeno. Sugiro você assistir o vídeo do colágeno aqui no canal para entender um pouco mais como ele afeta o colágeno e vários outros vídeos você entende mais dos AIDs, dessas toxinas do cozimento. Você pode gerar poucas toxinas do cozimento cozinhando de forma no vapor, etc. Ou você pode não gerar nenhuma toxina do cozimento com comida crua. Mas ainda eu vou te falar outra coisa, fica aí que ele tá se esquecendo da perda nutricional também que o cozimento causa, né? Então ele usa muita pouca fruta, como vocês podem ver, e ele tenta aumentar muito a proteína e a gordura através das oleaginosas e leguminosas. E ele ainda usa um sal chamado Nusal, que é um sal de potássio, né? Que tem muita pouca evidência para sugerir que seria melhor. Eu, particularmente, como vocês sabem, eu não uso sal, tem 17 anos. Eu só uso sal quando eu dou aula culinária, muito raramente, para os alunos gostarem mais da comida por estarem muito acostumados ao sal. Tem civilizações indígenas realmente vivendo sem sal, com pressão perfeita até os 80 anos de idade, como eu já mostrei em vídeo aqui no canal sobre hipertensão e sal. Vou botar na descrição e nos cards. Então, eu peguei uma só pesquisa de várias que eu mostro numa palestra de envelhecimento minha, que restrição proteica e restrição de aminoácidos aumenta o tempo de vida. Ou seja, eles testam restrição de metionina, o aminoácido sulfúrico muito rico nas carnes, ou seja, tem 50 vezes mais num pedaço de carne do que numa banana,
em moscas de frutas, em fungos, aumenta o tempo de vida, né? E melhora a saúde desses animais, entre várias outras questões, né? Então, ele está tentando aumentar a quantidade de proteína, se esquecendo de Okinawa, no Japão. Olha essa pesquisa que legal, mostrando que, na verdade, eles já testaram vários tipos de animais e eles pegaram os dados de Okinawa, né? Da civilização mais saudável e longeva do mundo. Você pode ver aqui no canal o vídeo dos Okinawas e dos Huns, eu vou botar na descrição e nos cards, mas os Okinawans vivem muito porque eles comem muita pouca proteína e muito carboidrato, de acordo com a literatura. Olha esse gráfico aqui, que interessante, né? Mostrando literalmente o que leva à restrição proteica, calórica, mexe com essas vias de sensibilidade a nutrientes, como eu já falei nos livros. Principalmente eu falei também no Dieta Anticâncer, tá? Sugiro dar uma lida no livro para entender mais. Mas essas vias de sinalização de nutrientes reduzem os hallmarks of aging, né? As principais bases do envelhecimento, aumentando o tempo de vida e o tempo de vida útil. Ou seja, não adianta só chegar aos 100 anos de cama, tem que chegar aos 100 anos funcional, que é isso que é o tempo de vida útil. Então, olha que legal essa pesquisa do Bruce Ames, um dos maiores cientistas do mundo, quase 100 anos, um cientista extremamente brilhante, que ele mostra que a baixa quantidade de micronutrientes, através do que ele chama de a teoria da triagem, é literalmente o corpo, quando ele tem pouco micronutriente, ele redireciona esses micronutrientes para funcionar no presente momento, mas prejudicando a longevidade. Então, o que muita gente não entende é que com o cozimento a gente causa uma perda muito grande dos micronutrientes, pelo menos 30% de vitaminas e minerais. Então, esses micronutrientes são muito importantes para a longevidade. Então, o Brian Johnson erra nessa questão da dieta, não só ele tenta aumentar a quantidade de proteína e gordura, né? Como isso causa resistência insulínica, causa vários fatores que vão prejudicar a longevidade, mas ele não entende que os micronutrientes que ele está jogando fora na panela durante o cozimento, que estão sendo destruídos ou indo para a água durante o cozimento a vapor, são fatores anti-aging, fatores de longevidade. Resumindo, nenhum animal cozinha, né? Convenhamos, mas a gente pode ver, por exemplo, que ele faz sim, às vezes, algumas receitas doces, ele come um pouco de fruta, mas é com muito leite de amêndoas, muita macadâmia, nozes, chia, castanha do Pará, cacau, a lecitina de semente de girassol, canela do Ceilão, aí um pouquinho de amoras, né, de bagas, né, ou seja, mirtilo, morangos, framboesas, um pouco de cerejas e um pouco de suco de romã. Ou seja, sinceramente, pessoal, o que vocês têm que entender é fatores anti-aging são simplicidade e natureza. Ou seja, uma dieta higienista, a gente faz monorrefeição. A gente faz que nem um animal. Senta debaixo de uma árvore de banana e só come bananas, só come manga, só come melancia. Ele mistura muita castanha, que é uma coisa extremamente não natural, e não respeita essa proporção de macronutrientes de 80-10-10 de todas as civilizações mais longevas do mundo, as zonas azuis. Vou botar vídeos aqui nos cards e na descrição. E ainda faz uma mistureba toda para conseguir gostar, né? E ainda adicionando provavelmente outras coisas, né? Como até mesmo a proteína de ervilha em pó, que obviamente todos esses suplementos, proteína de ervilha em pó, às vezes pode vir com metal pesado, já teve a perda nutricional dos micronutrientes, né? Que são lábeis. E aí, para finalizar, o Brian Johnson ele treina muito intensamente, são mais de 2 horas de atividade física por dia, que realmente o homem primitivo treinava mais do que isso até mesmo, mas o que a gente não entende, que muita gente não entende é a falta de contato com a natureza, ou seja, é muita academia, ele só treinando dentro da academia, né, dentro de casa, e isso vai prejudicar vários fatores de longevidade, como sincronização do ritmo circadiano, ou seja, não ver o sol prejudica o humor, prejudica o ritmo circadiano, entre vários outros fatores. E estar na natureza melhora a microbiota, melhora o humor, melhora vários fatores, até mesmo proteínas de anticâncer, os phytoncides. Eu vou botar o vídeo aqui no canal sobre a terapia florestal, como a importância de estar na natureza, tá? Mas os phytoncides são muito importantes, cheirar esses gases das plantas, e treinando só em local fechado assim é muito petroquímico sintético, a gente tem dados científicos sobre isso. E excesso de treino pode ser prejudicial, gerando radicais livres, tá, pessoal? Ou seja, ultramaratonistas causam prejuízo, ou seja, eles vão estar reduzindo a longevidade deles. Eu não estou falando que seja o caso do Brian Johnson, tá?
mas ele pode acabar treinando em excesso e não treinar na natureza, por vários fatores, vai ter prejuízo à longevidade dele, né? Cronossincronia, cronobiologia é um fator muito importante que a gente tem visto aumentar o tempo de vida em animais de laboratório. Vê o vídeo aqui que eu fiz sobre o melhor tipo de jejum, tá aqui na descrição e tá aqui nos cards. Já foi mostrado que somar alguns tipos de jejum aumenta até 35% o tempo de vida em ratos, né? Então, ele mantém um baixíssimo percentual de gordura, tá? E isso pode ser prejudicial à saúde. Talvez também pelo TRT, ou seja, ele está suplementando testosterona, que a gente tem indícios científicos de ser envelhecedor, não ser o melhor para longevidade. Isso também ajuda ele a manter baixo percentual de gordura ao longo do ano inteiro, mas um baixíssimo percentual de gordura realmente não é desejável, a não ser que você seja um fisiculturista querendo aparecer com o melhor físico no palco, mas não é a coisa mais saudável do mundo. Então, ó, ele mostrou várias questões, né? Vários dados de até mesmo fazendo leg press melhor que muito garoto de 18 anos, supino melhor do que garoto de 18 anos, e o cara consegue levantar aí, ó, em uma repetição até 110 quilos no supino. É bem legal, mas é uma repetição, né? Então, ele mostra vários, até mesmo a quantidade de massa encefálica, né, sendo reduzida, né? Aí, o que eu tenho de crítica no plano de anti-envelhecimento do Brian Johnson, tá? Isso é muito importante a gente entender. Algumas coisas têm dado científico comprovado, algumas ainda não, mas eu sou convicto que eu sou um visionário e que eu posso mostrar ali os erros desse programa, né? Sem precisar investir 2 milhões de dólares e manter 30 médicos te supervisionando. Primeiro é o jejum higienista. Nós sabemos que jejuar animais, até mesmo com água, né? Como eu mostrei, um experimento feito pelo, acho que, Von Celand, há 200 anos atrás, ele conseguia manter uma minhoca viva por 16 gerações, só jejuando ela constantemente e realimentando, jejuando constantemente. Ou seja, imagina seus irmãos já terem morrido há 16 gerações atrás, terem vivido 100 anos cada irmão e você ainda está vivo. É óbvio, são minhocas, são mecanismos biológicos diferentes para seres humanos, etc. Mas eu sou convicto que quando a gente começar a testar o jejum higienista, ou seja, jejuns prolongados de água em seres humanos, a gente vai ver que a gente vai conseguir literalmente reverter o tempo, o relógio, a ampulheta do tempo, conseguir reverter o envelhecimento que já foi feito. Entender, o segundo ponto é na dieta dele, entender que a melhor restrição proteica e calórica que ele pode fazer não é cozinhando, é com uma dieta frugívora, aumentando o consumo de frutas e consumindo os alimentos com mais simplicidade, menos ênfase em gordura, proteína, etc. Reproduzir o hábito dos nossos parentes mais próximos da natureza, os primatas antropóides, a forma que eles comem, né? Os chimpanzés comem de forma bem simples, assim como essas civilizações mais longevas do mundo, como o Okinawa, os Huns e por aí vai, né? Então, com certeza, com uma dieta frugívora, ele conseguiria uma melhor restrição calórica proteica para aumentar o tempo de vida dele. E crononutrição e cronobiologia, mas nesse vídeo sobre jejum que eu botei aqui, o melhor tipo de jejum que eu botei na descrição, mostra como crononutrição e cronobiologia, ou seja, comer com os horários do sol e estar sincronizado com o sol rotando a Terra é muito importante para a saúde. Ele parece acordar muito cedo e provavelmente acorda com despertador. Se ele usa a tecnologia e fica com luz até tarde e acorda tão cedo assim antes do sol nascer, realmente ele está causando um crono de sincronia, prejudicando a qualidade e quantidade de sono dele. Seria um outro fator pró-envelhecimento. E eu acho que ele está dando pouca ênfase à interação com a natureza, jardinagem e agricultura regenerativa, ou seja, todos os fatores que são correlacionados ao aumento da longevidade. Muita gente não entende, mas a agricultura regenerativa, ou seja, cuidar muito bem do solo, das plantas, vai levar a elas serem mais nutritivas e, obviamente, fornecer mais micronutrientes que são correlacionados ao anti-aging, ao processo de inibir o envelhecimento, né? Anti-envelhecimento, né? E, obviamente, rapamicina pode aparentar aumentar a longevidade, mas a gente ainda não viu estudos reais mostrando que aumenta a longevidade em seres humanos. Então, me comenta aqui embaixo. Você acha loucura o Brian Johnson? Você acha que ele está correto, mas você concorda comigo que ele não está no caminho super, ultra, mega certo? Comenta aqui embaixo o que você acha e o que você faria no lugar do Brian Johnson. Se você concorda comigo que eu tenho a melhor informação anti-envelhecimento e pró-saúde, pró-longevidade do mundo e ninguém entende, ninguém imagina que seja tão barato, tão acessível, tão prático assim. Comenta aqui embaixo, compartilha e senta o dedo nesse like. Quer saber mais? Clica nesses vídeos aqui.